Gente, tudo bem? Olha, eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas, porque é o seguinte, eu adoro sair pra rua, encontrar as pessoas, interagir com as pessoas. Eu sempre gostei de conversar, só que tem horas que eu tô corrida, tô atrasada, e nem sempre eu consigo trocar a ideia que eu gostaria, ou responder o que as pessoas me perguntam. Então, se você é uma dessas pessoas que eu não responde direito um dia na rua, mil perdões. Mas, atenção, porque mais do que me desculpar, eu vim aqui responder justamente essas perguntas que eu entendi como sendo as mais comuns, as mais recorrentes que as pessoas costumam fazer, tanto na rua quanto nas redes sociais. Então eu fiz uma listinha ontem à noite com as 5 coisas que quase todo mundo pergunta sobre mim. Então eu peguei meu celular porque a lista está aqui. Pergunta número 1. Me conta, você é mais do dia ou mais da noite? Então, eu tenho esse problema, eu gostaria de não precisar dormir, porque eu amo a noite e eu amo o dia. Eu adoro acordar, tipo, 6, 7 da manhã e pegar o início da manhã, curtir o dia. Aí dá meio-dia, parece que você já viveu uma vida até o meio-dia, eu amo isso. Mas eu também amo a noite, a energia da noite, de parecer que... Não sei, parece que tem menos interferência de energia, porque a maioria das pessoas está dormindo, né? Eu gosto muito dos dois. Eu queria, sei lá, precisar de 3 horas de sono por noite, mas não é o caso. Pergunta número 2. Como é ser filha de pais famosos e de áreas tão diferentes? Então, não são áreas tão diferentes, porque... Pelo menos pra mim, eu acho que a música e a atuação são irmãs. Eu não vejo muita diferença. Eu não sei se é porque eu cresci com uma paixão muito forte pelo audiovisual. Então eu era louca por clipes, mas também assistia muito filme. E pra mim a música andava muito junto. Então eu não acho que são áreas muito diferentes. A questão dos pais famosos é engraçado, porque quando eu era mais nova, assim, eu não tinha muito certo o que eu queria fazer da minha vida, eu sempre pensava que eu não queria ser famosa. E eu acho que por isso, por ter crescido com os meus pais e ver a coisa da intromissão das pessoas nas nossas vidas, de gente dando muito piteco, falando, achando que sabia demais das coisas, só porque via meus pais sempre, mas não conheciam de fato. Então isso me dava uma certa... me deixava um pouco intimidada, eu não queria muito isso. Mas ao mesmo tempo, acabou que eu fui seguir profissões que o fato de eu ser reconhecida é uma coisa boa, né, pra mim. Então eu tive que... Muitas vezes eu lembro de coisas, de formas como os meus pais agiam. Então isso me dá um background, assim. Tem um lado bom disso. Mas era ruim porque quando eu saía com eles, eu não podia curtir totalmente eles. Era sempre muita gente em volta. E como filha, ainda mais criança, você não elabora muito bem. Então, tinha um lado bom e um lado ruim. Uma resposta bem libriana, né? Um equilíbrio. Ah, eu gosto, mas não gosto. Tá bom, legal. Terceira pergunta. Onde você arrumou coragem pra falar coisas tão chocantes sobre a sua sexualidade? Também não acho coisas tão chocantes. Acho que as pessoas sensacionalizam em cima do que eu falo muito mais do que de fato serem coisas chocantes. Eu acho que eu também não fico contando detalhes. Eu falo apenas de uma forma genérica sobre experiências que eu acho que basicamente todo mundo já teve. Eu não consigo ser hipócrita, eu não gosto disso. Eu não gosto de... É óbvio que eu sempre vou preservar algumas coisas porque eu não vou expor as pessoas. Mas quando eu falo da minha vida, eu não preciso entrar em detalhes, mas eu também não preciso mentir. Então eu prefiro ser verdadeira e as pessoas acharem que isso é uma coisa polêmica do que eu sentir que eu tô sendo hipócrita e as pessoas acharem que tudo bem o que eu falo, entendeu? A medida é essa pra mim. 4. Existe beijo técnico? As perguntas são muito boas, gente. Existe, claro que existe. Depende do desejo das duas pessoas que estão ali em cena, mas existe sim. Porque pra mim o beijo técnico é quando você não tá ali, sabe, metendo o linguão dentro da boca da outra pessoa. A não ser que isso seja uma coisa de direção. Mas se não, as bocas têm que se tocar, óbvio, e tem que ter uma naturalidade. Mas aí o foco não é você realmente beijar, é parecer que tá natural. Então, tipo, você deixa a boca mole e tal, às vezes a língua encosta, mas não é o ponto central da ação, eu diria. Esse pra mim é o beijo técnico. Então ele super existe. E a 5ª, como você faz pra estar sempre tão bonita, linda, perfeita e maravilhosa? Não, mentira, essa parte que eu coloquei. Gente, pelo amor de Deus, isso não é verdade. Eu não tô fazendo tipo, mas assim,
Tem dias que eu acordo e eu me olho e não tem nada de bonito ali. E é normal, porque tem dias que a gente não dorme bem, ou você dorme bem, acorda bem, mas no decorrer do dia você vai ficando mais acabado, vai ficando cansada. Porém, já que a pergunta foi essa, eu vou contar um segredo de uma coisa que eu uso ultimamente bastante e que me ajuda muito nesses dias, principalmente nesses dias que a gente já não acorda bem. Que é esse. Tcharam! Então esse aqui tem sido o principal responsável por várias histórias minhas. Ele já me salvou de muitas noites que eu tava acabada, que eu tinha dado como perdida. Santo Biang. Por quê? Quando eu passo ele no rosto, antes de uma festa, ele, além dele prolongar a duração da make de um jeito absurdo, ele tem um efeito Cinderela também. Porque é aquela sensação da pele cansada, quando a gente se acha meio um cara amassado e tudo, você passa e ele vai dando uma recuperada, sabe? Ele vai dando aquela tensionada e aí você já fica, se sente melhor pra sair e se divertir, mesmo estando acabada, mesmo estando cansada. Eu vou explicar melhor como exatamente isso é possível. Olha o que tem dentro desse vidrinho. Esse serumzinho, eu passo um pouquinho toda noite no rosto, religiosamente, porque além de tudo, ele é um tratamento também. E isso, independentemente de eu sair ou ficar em casa, virou um vício meu, porque ele tem um efeito incrível. E como eu disse, tem duas coisas maravilhosas que ele faz na hora na minha pele. A primeira é que, logo que eu espalho ele no rosto, ele tensiona, eu sinto ele esticando a minha pele. Então ajuda muito naquela cara de amassada. E quando a gente vê umas imperfeiçõezinhas assim na pele, ele melhora muito isso. Aquela cara de cansada de uma noite de ressaca fica quase zerada. E isso tudo na mesma hora, ele tá secando e eu já tô sentindo esse efeito lifting acontecendo. O Biang Booster como primer foi a descoberta do ano pra mim, porque eu não sabia disso. Depois que ele secou, a maquiagem durou, que foi uma beleza. Eu parei de levar maquiagem na festa, na balada, depois que eu descobri isso, porque simplesmente eu não precisei mais retocar. Porque eu sou muito prática, então às vezes pra sair à noite, às vezes não, naturalmente, pra sair à noite eu uso uma bolsa muito pequena. E eu sempre levava pelo menos a base, o pincel da base e o blush. Às vezes o corretivo, dependendo do nível, né, que tava a situação. E aí eu não precisei mais fazer isso. E eu descobri isso, na verdade, sem querer, porque uma vez na correria, saindo com a minha bolsinha pequena, eu esqueci. Às vezes ficava tudo meio atochado, assim. E eu esqueci de colocar as coisas dentro. Lá pelas tantas eu fui no banheiro ver como é que tava a situação. E tava perfeita, intacta. Não tava oleosa a pele, não tinha escorrido nada, não tinha manchado. Porque às vezes, sei lá, você beija a pessoa ou você sua mais num lugar e aí vai manchando e você tem que dar uma retocada. E aí nada disso tinha acontecido. E aí eu lembrei que eu tinha passado o Biang antes e tinha sido o primeiro dia que eu tinha feito isso. E aí eu falei, caraca, acho que essa é a diferença. E aí eu testei outras vezes, até levei a maquiagem porque fiquei com medo de não ser isso. Mas eu realmente não precisei retocar. E aí eu parei de levar, então a minha bolsa hoje em dia tá muito mais prática. Porque eu sou uma pessoa que preza pela praticidade e pela beleza, claro. Então, como eu tô viciada nessa gracinha e eu tenho quilos em casa, porque eu uso de dia, de noite, de tarde, em todos os momentos, eu vou aproveitar a promoção de verão e vou fazer a rapa. Então se fosse você, eu faria isso antes de mim, porque eu realmente vou rapar tudo. A promoção é a seguinte, se você comprar um Biang Booster hoje, você ganha até 2 caixas do Biang Instant de graça. O Instant vem em sachês e tem 100% da ação focada no efeito Cinderela. Então Booster e Instant, dupla perfeita pra vida melhor. Então se vocês quiserem me fazer mais perguntas, vocês, por favor, fiquem à vontade. Eu adoro responder, na verdade. Aqui na rua fica mais complicado. Mas vocês podem mandar pelo Instagram, pelo Twitter, tá? Que eu vou responder com o maior prazer. É isso.